Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na prática, a partir desta quarta-feira, um advogado brasileiro que queira exercer a profissão aqui em Portugal vai ter que passar por um estágio além de uma prova de validação. Requisitos que não eram necessários com a lei da reciprocidade. A Ordem dos Advogados de Portugal cancelou o acordo de reciprocidade que permitia que advogados do Brasil atuassem em Portugal sem precisar de provas ou validação de diplomas, assim como ocorre com advogados portugueses aqui no Brasil. A entidade portuguesa alegou que o motivo foi o que eles chamaram de sérios problemas de adaptação dos profissionais brasileiros com a prática jurídica portuguesa. Já a Ordem dos Advogados do Brasil se colocou contra o que a entidade chamou de qualquer mudança que validasse textos imbuídos de discriminação e preconceito. A crise lembra um caso parecido enfrentado por dentistas brasileiros nos anos 90, que foram em grande número para Portugal. O crescimento do número de brasileiros em Portugal pode aí criar um conflito entre os dois países? O governo português pode ser forçado a rever a sua política favorável à migração brasileira? Essa situação pode aumentar o registro de episódios de violência contra brasileiros em Portugal. Este é o tema deste episódio do 15 Minutos, com uma entrevista com a doutora em antropologia pela Universidade de Lisboa, Gleiciane Fernandes, uma brasileira que vive há 16 anos em Portugal. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quem também participa desse episódio é a repórter Ana Paula Gomes, correspondente da Record TV em Portugal. Ana Paula, o número de advogados brasileiros atuando aí em Portugal é expressivo, né? É sim, Celso. Olá, um prazer estar com vocês, doutora Gleiciane. Olha, Celso, dos mais de 34 mil inscritos na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, 3.170 são brasileiros, quase aí 10%. Doutora Gleiciane, a senhora acredita que o motivo dessa medida adotada pela Ordem dos Advogados de Portugal é o grande número de brasileiros já atuando nessa área? Olha, eu acho que é importante a gente pensar numericamente a realidade de brasileiros em Portugal, né? Os dados mais recentes apontam, né, que houve nos últimos 6 anos um crescimento no número total de brasileiros com regulamentação, triplicou em Portugal. Um crescente aumento nesse momento do número de brasileiros, né, chegando a triplicar. Portanto, isso reflete também um pouco no que tem acontecido com os advogados e a realidade da Ordem dos Advogados em Portugal. É importante assinalar o contexto português, né, que o contexto português dentro da União Europeia é o país onde há um maior número de advogados por habitantes. Portugal é um dos países com maior número de advogados por habitantes. Então, assim, é evidente que há aí um grande número já de advogados portugueses no mercado, portanto, há aí uma certa tensão, né, e uma certa dificuldade de locação desses advogados portugueses, e aí há uma chegada grande de brasileiros, né, porque tem sido um crescimento exponencial nos últimos anos, chegando a mais de 400%, né, de crescimento do número de brasileiros em Portugal e a brasileiros com um diploma de advogado. Existe semelhança entre essa situação e a vivida por dentistas brasileiros que também tiveram o seu direito de trabalhar em Portugal restringido lá na década de 90? Eu acho que sim. A gente pode sim fazer um paralelo com o que houve na década de 90, não é? E eu acho que é importante esclarecer para quem não está ouvindo, né, e não conhece a realidade portuguesa, era importante a gente conhecer a história da migração brasileira, que é uma migração que a gente vê e ao longo dos tempos a gente tem vindo a acompanhar, que é cíclica. Portanto, há momentos onde há um grande boom, é uma curva ascendente, né, do número de brasileiros, e há outros momentos onde há uma certa estabilidade. O que nós vemos é que quando há esse crescimento, essa curva ascendente do número de brasileiros, a gente vê essas tensões que ocorreram, no caso ali na década de 90, né, ocorreram entre os dentistas e publicitários. A gente depois, aí nos anos 2000, a gente também viu aí um crescimento da população brasileira e também outros tipos de tensões com outros tipos, né, de profissões. E agora a gente acompanha esse crescimento do número de brasileiros e acompanha também essas tensões agora na ordem profissional dos advogados. Agora, no caso dos dentistas, se chegou a um acordo na época entre os dois países. Os brasileiros tiveram que fazer cursos
cursos de adaptação ao currículo de Portugal. E a senhora acredita que o problema agora dos advogados deve levar a um acordo igual? Eu acredito que sim, que a história, né, desse percurso tem mostrado que sim. Eu acredito que vai haver acordos e vai haver negociações nesse sentido. O que houve com os dentistas é que houve uma maior dificuldade na equiparação do diploma. A realidade é que hoje os brasileiros têm algumas dificuldades porque precisam voltar para os bancos das universidades portuguesas para conseguir a sua regulamentação do seu diploma. Portanto, eu acredito que, se a história me der razão, eu acredito que no caso dos advogados, vai passar por esse mesmo processo. Um processo que, no fundo, traz alguns transtornos a mais para a população brasileira e, no caso, os advogados. A senhora falou das universidades e justamente nesse setor brasileiros também vêm enfrentando problemas com manifestações públicas anônimas, algumas preconceituosas, como a Caixa de Pedra, né, na Universidade de Lisboa. Qual é a situação atual nessa área? Não é um fenômeno novo, esses acontecimentos não são de agora e, evidentemente, eu acho que isso também reflete o que eu já tinha falado sobre os ciclos da migração, né? Tem havido um aumento do número de estudantes brasileiros, os estudantes brasileiros estão procurando das universidades portuguesas e, como há um aumento do número de estudantes, a gente nota também um aumento de denúncias e situações onde os brasileiros têm denunciado às associações e aos organismos das universidades situações de preconceito, de xenofobia e discriminação. Portanto, eu acho que isso responde também a uma história, né, a um perfil do número de estudantes, né, e evidentemente aumenta o número de denúncias desses casos. Agora, falando sobre manifestações preconceituosas e xenófobas, né, contra brasileiros aí em Portugal, tem sido registradas também agressões. Em junho passado, um brasileiro foi espancado na cidade de Braga. Eu pergunto, o clima está ficando perigoso para os brasileiros que vivem em Portugal? Portugal é um país bastante seguro, é o 7º país mais seguro do mundo. Pesquisas apontam, né, que a comunidade brasileira é a comunidade mais próxima da população portuguesa. Portanto, os portugueses, eles têm maior proximidade e maior afinidade com a população brasileira, essa população imigrante, né, porque tem outras populações imigrantes em Portugal, mas, segundo algumas pesquisas apontam, os portugueses têm uma afinidade, uma maior proximidade com a comunidade brasileira, inclusive com maior número de casamentos entre portugueses e brasileiras. Não podemos dizer que se torna perigoso. O que eu acho que é importante ressaltar é que há aí um acirramento das questões políticas e com consequências concretas na vida dos imigrantes, que são essas situações, esses relatos de agressões, né, onde as tensões estão muito maiores e estão muito mais afinadas, né? Então, eu acho que esse é um momento que a gente precisa olhar com cuidado, mas não acredito que se torne um país perigoso para imigrantes, porque, pelo contrário, há uma proximidade entre portugueses e brasileiros. A gente tem aqui uma população bastante envelhecida, né, uma média de idade de quase 47 anos, a segunda mais alta, né, dos países da União Europeia, e isso deve se agravar em 2040, 2050, e Portugal incentiva essa imigração, porque é bastante importante, né, doutora? Sim, Portugal vivencia, inclusive, uma tendência europeia, né, de envelhecimento da sua população, e é evidentemente que a disparidade entre a população com mais de 65 anos, né, e a população economicamente ativa tem aí um desnível, né, e Portugal acompanha uma tendência europeia e, inclusive, ultrapassa a tendência europeia. O Estado português está ciente, né, dessa dificuldade demográfica e, evidentemente, os imigrantes, né, eles trazem um novo ar para essa situação em Portugal. Pesquisas já apontam muito claramente, né, de que a população imigrante, as taxas de fecundidade são maiores, portanto, a população imigrante colabora com a segurança social em Portugal. O Estado português está atento, né, e a migração traz esse contributo para a população portuguesa e para o sistema demográfico português, né? Doutora Gliciane, a senhora falou em ondas, né, de migração. A senhora acredita que esse episódio agora que está ocorrendo com os advogados, com os estudantes, vai forçar uma queda de brasileiros migrando para Portugal? Celso, não acredito que aconteça. Inclusive, se nós formos olhar os gráficos disponibilizados oficialmente pelo governo português da vinda de brasileiros em Portugal, esse número não parou nem mesmo na pandemia, quando esteve os voos cancelados, os voos parados. Me parece que é uma tendência crescente, né? É um momento que tem a ver também com a
algumas questões históricas do Brasil e questões econômicas e sociais que o Brasil enfrentou nos últimos anos, mas eu acho que assim, é uma tendência de crescimento e que não acredito que agora seja um momento de esfriar essa tendência, né? E vai vir cada vez mais brasileiros para Portugal. Doutora, sua tese de doutorado trata especificamente da experiência das mulheres brasileiras em Portugal. Há questões assim específicas dessas mulheres imigrantes, como nós, né, na vida em terras portuguesas? Sim, eu acho que a experiência da mulher brasileira é muito específica e tem singularidades se comparado com a experiência dos homens brasileiros, né? O que eu vi durante a minha pesquisa, e é uma coisa muito bem assinalada já por várias outras pesquisas, é que há em Portugal uma imagem estereotipada com relação à mulher brasileira, né? Então, os estigmas que associam a prostituição são muito evidentes e são muito fortes em Portugal. Portanto, há uma imagem da mulher brasileira associada a uma hipersexualização, uma erotização da mulher brasileira, e que isso tem consequências reais na vida das imigrantes brasileiras, como, por exemplo, a dificuldade de alugar casa, porque há uma recusa em alugar casa para mulheres brasileiras, constantes denúncias de assédio sexual no trabalho, e também os meios de comunicação são catalisadores, né, dessa imagem estereotipada da mulher brasileira, e que tem consequências claras e evidentes no cotidiano de cada brasileira, né? E isso se distingue da realidade, inclusive, do homem brasileiro, que vive outros tipos de preconceito, mas especificamente e de forma muito mais incisiva e de forma muito mais constante os grandes problemas que as mulheres brasileiras enfrentam. É bom a gente ressaltar que o governo português tem aí adotado medidas para facilitar a ida de brasileiros para Portugal, inclusive no processo de cidadania, né? Isso não mudou, né, doutora? Não mudou, e é preciso deixar claro que mesmo essa decisão da Ordem dos Advogados, ela não é retroativa, e assim, Portugal, de fato, tem no último ano estimulado a migração, atendendo a um pedido, né, e uma demanda que há em Portugal de mão de obra na área de serviço. Portanto, empresários, né, das áreas de serviço têm requisitado em Portugal mão de obra imigrante, né, e o Estado está atento a isso, porque é um momento histórico onde Portugal também tem necessidade, né, nesse momento agora, de uma mão de obra, e está aberto a receber mão de obra de pessoas falantes de língua portuguesa. Portanto, evidentemente, os brasileiros estão nesse momento tendo aí um momento de exceção, né, porque eu acho que Portugal vai abrindo esses momentos de exceção conforme as suas necessidades de mercado. Portugal, nesse momento agora, está nesse, digamos, regime de exceção, recebendo, né, os brasileiros, e eu acho que isso é uma tendência que vai continuar nos próximos tempos. É bom a gente salientar que essa decisão da Ordem dos Advogados de Portugal se refere a novos processos. Advogados que já estão inscritos e atendendo determinados casos continuarão respondendo e atendendo os seus clientes, né? Exatamente. Não é uma decisão retroativa. Portanto, os advogados que já estejam aqui, que já estejam a trabalhar, eles vão permanecer trabalhando. Mas, Celso, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre o comunicado em si e as palavras que são utilizadas. As palavras têm muita força, e as palavras com que foram utilizadas no comunicado da bastonária, né, da Ordem dos Advogados, tem margem para muitas interpretações. E eu acho que é importante que essas coisas tenham maior clareza e maior cuidado, como se fala, porque isso pode criar algumas tensões e alguns alarmismos, né? Eu já ouvi relatos de advogados brasileiros que estão recebendo telefonemas dos seus clientes com medo, né, de perder o seu advogado, com medo se o advogado vai conseguir continuar no seu processo, se o advogado tem capacidade de exercer a sua função, né, de advocacia em Portugal. Portanto, assim, os relatos têm vindo a referir que os advogados brasileiros, nas últimas horas, têm recebido com preocupação esse comunicado, porque tem havido assim, um certo medo, alarmismo em relação aos advogados. Então, é muito importante deixar claro que os brasileiros que já têm a sua inscrição na ordem vão continuar exercendo o seu direito de advocar em Portugal. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da doutora em Antropologia, Gleiciane Fernandes. Muito obrigado, doutora. Obrigada, e foi um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também a presença da repórter Ana Paula Gomes, correspondente da Record TV em Portugal. Obrigado, Ana Paula. Eu que agradeço, um prazer sempre.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.